Muita gente, principalmente quem é anti-flamenguista, tenta intitular o Flamengo aí como malvadão, um clube antipático, porque quer ser maior que os outros. Mas essas pessoas ignoram um fato que o Flamengo ele não quer ser melhor que os outros ou maior que os outros. Ele simplesmente o é pelo número de ativos e o tamanho dos ativos que ele possui em relação aos demais. Sabe, contra fatos não há argumentos. O Flamengo possui em quantidade e relevância mais ativos que os seus concorrentes aqui no futebol brasileiro e também da América Latina. Por isso ele é um clube maior. Não à toa, em várias consultorias especializadas no esporte, em avaliação de clubes, colocam o Flamengo como o clube mais rico do mundo, fora da Europa, e entre os 30 clubes mais ricos do mundo. E o único não europeu nessa relação. Agora, quais são esses ativos e o que diferencia tanto o Flamengo dos demais? É sobre isso que nós vamos falar. Antes de se inscrever, antes de seguir com esse vídeo, desculpem, peço que você ajude o canal, o crescimento do canal e se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E, tão importante quanto se inscrever e ativar notificações dos próximos vídeos, ou para receber os próximos vídeos, é você dar o like, o famoso joinha. Através do seu like, do joinha, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não de algo que foi abordado aqui nesse vídeo. Comente, o importante é interagir e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. E tem uma série de benefícios exclusivos, vantagens exclusivas para quem se tornar membro. Então, não perca tempo, vá lá, clique no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, poxa, Diogo, como assim o Flamengo tem os ativos mais relevantes em quantidade mais que os outros? Bom, se você costuma seguir aqui o canal e ver os vídeos, você já deve saber de quais ativos eu estou me referindo. Mas o ponto é que o Flamengo ele tem mais ativos em quantidades e mais relevante. Por isso é muito difícil a aproximação dos outros clubes em relação ao Flamengo e por isso essa disparidade no quesito finanças, né? Eu costumo dizer sempre que é muito importante que os clubes entendam as suas fortalezas e oportunidades e tentem trabalhar com aquilo que tem, né? Por exemplo, se você não tem uma capacidade de elevação de receitas em relação ao Flamengo, você pode trabalhar como Fortaleza, que tem uma receita muito menor que o Flamengo, mas ele consegue ser um clube competitivo porque ele trabalha em de outra maneira. Por exemplo, ele trabalha com uma comissão técnica competente e a médio e longo prazo para que gere frutos, para que ele possa, de alguma maneira, compensar essa diferença no quesito poder de investimento. Tá, mas que ativos são esses? Para começo de conversa, o Flamengo como marca, ele é uma marca muito grande que também tem futebol. Veja bem a diferença. O Flamengo não é o futebol que tem outras coisas também. O Flamengo é uma marca muito grande que dentro do seu portfólio de serviços de entretenimento, ele também inclui futebol. E é por aí que começa a conversa. Como assim, Diogo, também inclui o futebol? Simples, porque o Flamengo ele é um clube multiesportivo, um clube olímpico. Se você olha para o Flamengo, são poucos clubes no mundo assim, tá? Ou com essa capacidade que o Flamengo tem, eu diria Barcelona, Real Madrid, né? Não conheço tanto outros, não. Da grandeza que o Flamengo tem, não. O Vasco da Gama já foi assim, quando o clube muito bem estruturado. Hoje o Vasco dá até pena, porque o Vasco sim era um clube que conseguiria, vamos dizer assim,
ele conseguia rivalizar com o Flamengo em vários segmentos. O Vasco chegou a ser a terceira maior torcida e eu desconfio um pouco que ainda não seja, eu não consigo ver o Vasco atrás de Palmeiras e São Paulo, para ser muito sincero. Mas o Vasco também é um clube multidisciplinar, multiesportivo, mas com tudo que está acontecendo, né, eu vejo o Flamengo, Barcelona e Real Madrid. Mas aqui no Brasil, você conhece algum clube que seja forte em todos os esportes, que produza tantos campeões olímpicos, medalhistas olímpicos, melhor dizendo? O Flamengo foi campeão mundial no basquete, vira e mexe, é o maior ganhador da NBB, está ganhando aí a Liga Nacional de Basquete, vira e mexe, ganha campeonato sul-americano, sempre está nas fases mais decisivas, mais incisivas do campeonato mundial, participando sempre de torneios internacionais no basquete, recebendo time de NBA, sempre com estádio lotado, ou seja, é uma referência no basquete, tão quanto é uma referência no futebol. No vôlei agora, o Flamengo aumentando o investimento no vôlei feminino, time dirigido por Bernardinho. Nos esportes olímpicos, canoagem, ginástica olímpica, Rebeca, tudo isso. O Flamengo, ele é um entretenimento esportivo que inclui o futebol. O futebol é uma parte desse entretenimento. Ok, pode ser a parte mais importante, ou que mais atrai os consumidores, mas ainda assim uma parte. Outros clubes não têm essa diversidade de conteúdo, essa diversidade de produtos. O Flamengo, por várias razões, é o maior clube do mundo, ou um dos maiores do mundo nesse sentido, porque quando eu falo de clube esportivo, eu não estou incluindo apenas o futebol. O Liverpool não é assim, o Manchester United não é assim, o Bayern de Munique não tenho certeza, mas do que eu tenho conhecimento, clubes multiplataformas esportivas, só Real Madrid, Barcelona e Flamengo. Então, para começo de conversa, quando você está numa lista única ao lado de Real Madrid e Barcelona, você realmente já vê que é totalmente diferenciado o seu posicionamento de mercado em relação aos ativos que você tem. Porque sim, isso é um ativo de marca, você se posicionar como um clube multiplataforma esportiva, unicamente apenas com Barcelona, Real Madrid, duas referências mundiais, isso te diferencia dos demais. Então, para começo de conversa, só por aí o Flamengo tem ativos que são inalcançáveis para os outros clubes do Brasil e do continente, né? Como eu disse, o Vasco talvez tivesse isso, mas é uma outra história. Diogo, o Corinthians tem, o São Paulo também tem atividade de basquete, de vôlei, sabe? Atividades amadoras. É diferente de ter atividades profissionais, destaques de referência. Como eu disse, o Flamengo produz medalhistas olímpicos, o basquete do Flamengo é uma referência continental, faz amistosos com o time da NBA, campeão mundial recentemente. Então, são coisas completamente de um outro aspecto, de uma outra prateleira, de uma outra conversa, de um outro ambiente. Agora, a gente não fica restrito apenas a esse ponto quando a gente fala dos ativos que o Flamengo tem. E aí vai sempre naquela que eu sempre digo, sempre me refiro, que é o maior ativo de um clube. É a base de consumidores, ou seja, torcedores. O Flamengo ele não tem 46 milhões de fãs. Ele tem 46 milhões de torcedores. Fãs talvez tenha muito mais do que isso. Mas ele tem uma base fiel de consumo. Não à toa, o Flamengo é o clube, a torcida do Flamengo é a torcida que mais consome no futebol brasileiro. Ok? Então, o Flamengo tem essa base de consumidores e esse é um ativo muito importante porque te dá alcance, te dá perspectiva de faturamento de receita para o Flamengo e para os seus parceiros. E aí, já falando de alcance, o Flamengo ele tem representatividade. Qual outro clube no Brasil tem a mesma representatividade que o Flamengo? O Corinthians tem uma torcida grande, é verdade, concentrada na região sudeste, em especial em São Paulo, mas não tem representatividade, ou seja, torcida massificada em todas as regiões do país. Eu não estou dizendo de você
Ah, em Manaus tem corintiano, tem, sei lá, 5, 10 gatos pingados aqui, que vieram de São Paulo e torcem, obviamente, para um time de São Paulo, no caso aí para o Corinthians. Eu estou falando de torcida massificada, de grande quantidade de torcedores. Você vê quando o Flamengo chega em qualquer aeroporto, em qualquer cidade que ele vai, ele é literalmente recebido por uma multidão de torcedores, né? Ele é recebido sempre por muita gente, carreatas. Isso é representatividade. Quando uma empresa ela quer se associar a alguma marca, ela busca se essa marca tem alcance e se essa marca tem representatividade, ela consegue tocar em mais pessoas em diferentes lugares, alcance em diferentes lugares, representatividade, tocar mais pessoas, se sentir representado. O Flamengo tem essa representatividade, certamente. O Flamengo é o clube de maior representatividade do Brasil. Então, não é só ter o ativo de ter a maior torcida do Brasil. Não é só o ativo de ter a torcida que mais consome produtos de um clube. Não, é ter a maior torcida, a torcida que mais consome produtos de um clube e a torcida que mais consome em todos os lugares do Brasil, na mais diversa, no mais diverso extrato social. São pessoas da classe A, classe B, classe C, D e E, e o Flamengo sempre encabeçando essas relações. Ou seja, é a torcida que mais consome em todas as classes, consome em todas as regiões. Você vê o combo que vai se formando e uma coisa puxando a outra. Isso tudo é um combo, né? Uma combinação de predicados importantes no mercado publicitário, e para uma empresa elaborar uma estratégia, ter todo esse combo alinhado, para ela é muito importante, porque ela consegue elaborar estratégias em massa, estratégias em diferentes regiões que ela pode reaplicar, porque o Flamengo vai ter o mesmo tipo de poder, de força comercial popular nas mais diversas regiões. Então, para a gente ir falando desses ativos, a gente fala da questão da representatividade, da questão do alcance, da questão que a gente estava falando há pouco, do multiplataforma, né? De multiplataforma esportiva, né? Então, são poucos os clubes que têm essa multiplataforma esportiva. E aí, por fim, um ponto muito importante, que é um dos ativos também que mais fazem a diferença, principalmente nessa era digital na qual estamos vivenciando, é a questão das redes sociais. O Flamengo, você vê qualquer relação aí, recorde de interação na plataforma X, recorde de interação na plataforma tal. O Flamengo, ele ou encabeça essas relações ou está ali entre os 3 primeiros sempre. A oscilação é mínima. Então não tem essa história de que, porque o Flamengo está ganhando. O Flamengo é líder nas redes, nas plataformas digitais e redes sociais, bem antes dessa era aí que o Flamengo saiu ganhando tudo de 2019 para cá. O Flamengo, ele vem ganhando cada vez mais, mas antes disso ele já era líder nas redes digitais, nas plataformas sociais, nas plataformas digitais, em todos os segmentos relacionados a essa nova era, a era digital, a era das redes sociais. E poxa, rede social a gente pode traduzir literalmente como alcance, né? Hoje as audiências, os faturamentos, a monetização, que é a palavra da vez, ela é atribuída ao alcance. E a rede social, ela trabalha justamente isso. O Flamengo, para a gente ter uma ideia, tem o dobro, não é sabe, 20% a mais, 30% a mais, 40% a mais, não. É o dobro de engajamento, o dobro de inscritos nas redes sociais, o dobro do Corinthians, que é o segundo clube que tem mais inscritos, é o segundo clube que tem mais seguidores, né, mais engajamento. O Flamengo tem o dobro disso, sabe? Não é uma diferença pequena, é uma diferença muito significativa. Então, esse é mais um ativo que é atribuído ao Flamengo.
E claro, você vê tudo isso refletido no valor marca Flamengo, né? Porque o valor marca Flamengo, ele considera também não só os ativos físicos, mas os ativos que são intangíveis, como a capacidade da marca de se posicionar no mercado frente à sua representatividade, a capacidade que essa marca tem de transferir toda a sua credibilidade, toda a sua força para os seus parceiros, né? E a gente vê que as relações comerciais dos parceiros do Flamengo, elas são muito frutíferas. Você não vê nenhum parceiro do Flamengo não querendo renovar, muito pelo contrário, eles sempre buscam o Flamengo querendo renovar e já oferecendo algum tipo de aumento, algum tipo de compensação. A gente vem falando recentemente nos vídeos que o Flamengo já está mudando a dinâmica dos contratos para que esses aumentos não sejam só uma parte fixa, mas também inclua a parte variável. É o Flamengo já se tornando sócio dos seus parceiros e os seus parceiros entendendo que isso é importante para que eles mantenham o Flamengo numa relação a médio e longo prazo e dessa maneira eles possam usufruir ainda mais da marca Flamengo, da força Flamengo no mercado, elaborando estratégias mais duradouras, né? Então, esses ativos o Flamengo tem e tem de uma maneira muito clara, consolidada, e o que diferencia dos demais clubes. Você não vê outros clubes com tantos ativos relevantes e expressivos. E você não vê os outros clubes sendo buscados pelo mercado como o Flamengo é. Se você for ver nos balancetes, ainda que, por exemplo, o Palmeiras tenha elevado as suas condições de patrocínios com seus parceiros, usando o exemplo do Flamengo como referência, ainda que o Corinthians tenha melhorado em alguma coisa, porque as parcerias do Corinthians são muito duvidosas, ainda assim não foram suficientes para alcançar o Flamengo. E agora vai vir um novo ciclo de negociação do Flamengo com seus parceiros, onde é natural que ele eleve as suas condições de contrato, aumentando ainda mais a distância do que tinha antes. E isso fruto dos seus ativos, né? O que torna um clube mais importante, o que torna um clube maior do que outro, sabe? Não é o clubismo, não é a arrogância de uma torcida, não é a arrogância de um dirigente. Eu sei que o Flamengo é meio que taxado como um clube antipático nesse sentido, mas não é nada disso. O que torna um clube maior que o outro é a quantidade de ativos que ele tem para colocar à mesa, na negociação, na discussão, e a relevância desses ativos. É isso, pura e simplesmente business, negócios. Quantos estamos falando aqui de qual o valor que o Flamengo está agregando para os seus parceiros, né? E tem muito aquela questão, e essa é uma briga que sempre tem discussão quando se fala em indústria do futebol, o que é mais impactante, a marca de um clube forte como o Flamengo ou o produto futebol, que sempre se discute. Esse foi o discurso da LFU, que se mostrou um discurso que não deu certo na medida que tiveram que chamar o Corinthians para fechar contratos, ou seja, o discurso do produto por parte da LFU não se mostrou verdadeiro, e cada vez mais evidente que ter grande apelo comercial está diretamente relacionado com quantidade de ativos relevantes. E no mercado, na indústria do futebol no Brasil, não existe nenhum clube que tenha em quantidade e relevância ativos tão expressivos como o do Flamengo. Eu diria mais, nenhum clube chega perto. Então, cabe a esses clubes reconhecerem isso e trabalharem de forma assertiva os ativos que possuem, sejam criativos em relação ao planejamento do futebol para que possam seguir competitivos. O exemplo que eu dou é o Fortaleza. E cabe ao Flamengo tomar vantagem de todo esse poderio que ele tem no campo das receitas, evoluir ainda mais para criar de fato uma distância inalcançável do ponto de vista de finanças e trabalhar na questão esportiva para que essa hegemonia aconteça e se reflita em campo, né? Felizmente para o futebol como um todo, o futebol, vou usar um chavão aí muito popular,
é uma caixinha de surpresas, né? Não é porque o Flamengo é o clube mais rico e de maior potencial do continente que vai ser sempre campeão. As surpresas podem acontecer, isso faz parte da dinâmica do futebol e por isso ele é tão apaixonante. Mas é de se esperar que o Flamengo tenha sim uma hegemonia da mesma maneira que o Bayern tem na Alemanha ou outros grandes clubes que a gente pode citar nos seus respectivos certames. Mas esse é o motivo pelo qual o Flamengo é tão maior que os outros em relação à capacidade de geração de receitas. Não é por arrogância, é por ter ativos em número e relevância mais expressivos que os seus co-irmãos aqui do Brasil e do continente. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. Deixar o like, o famoso joinha. Vá lá na descrição do vídeo, clique no link para se tornar membro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.